Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre microlearning, é, que o que nada mais é do que você tentar adaptar sua metodologia de ensino a conteúdos menores, práticas de adaptação em que você transforma o seu conteúdo, que é um conteúdo extenso, o conteúdo de uma aula é muito grande, o conteúdo de um semestre é maior ainda, mas o microlearning é você tentar transformar esse grande volume de informação em informações menores para que o aluno consiga absorver de uma forma mais fluida, para que ele consiga interagir com esse conteúdo de uma forma que fique mais interessante para ele. A gente tem que entender que o nosso aluno, ele é um aluno que ele cresceu já nas redes sociais, ele cresceu já nesse contexto de vídeos cada vez menores, conteúdos cada vez menores. Então, às vezes, a gente passar 2 horas falando sem parar numa sala de aula, até atrapalha o processo de aprendizagem. A gente precisa também ter espaços de respiro no momento de aula para que o aluno ele sinta essa proximidade. E o microlearning é uma dessas possibilidades, né? Um desses caminhos para que a gente possa construir essa aproximação com o aluno e a aproximação com os formatos, inclusive, que eles estão acostumados a aprender e a estudar. Agora, eu gostaria de convidar o professor Jader Silva Júnior para compor aqui o momento. Ele é professor de comunicação social, publicidade e propaganda na Universidade Federal Fluminense, doutorando e mestre pelo programa de pós-graduação em mídia cotidiano do PPGMC, da Federal Fluminense também, pesquisador bolsista pela coordenação de aperfeiçoamento pessoal e nível pessoal, já desenvolveu pesquisas que interligam as áreas de comunicação e educação. Massa, minhas pesquisas também interagem aí, comunicação e educação, é bem interessante. E seu tal interesse de pesquisa está na relação entre as mídias sociais digitais e as práticas cotidianas, pensando a influência dessas mídias no processo de subjetivação e produção de identidades. Também muito próximo da minha pesquisa de doutorado aí, que eu venho desenvolvendo. Professor, então, passo a palavra para você. Gostaria de agradecer a disponibilidade de compartilhar, né, de compartilhar seus conhecimentos. Então, fique bem à vontade. Então, pode iniciar a sua fala. Ok, muito obrigado, Jorge, muito obrigado. Queria agradecer primeiro pelo convite, por estar falando aqui com vocês. É uma área que eu particularmente tenho uma afinidade muito grande, eu gosto muito de pesquisar sobre esse tipo de processo educacional. O Jorge fez uma introdução muito boa e positiva sobre o microlearning. Ele fez um microlearning sobre o microlearning e agora eu vou fazer o papel chato de falar 1 hora com vocês sobre esse assunto. A minha ideia é não necessariamente só ficar focando no que é o microlearning e como a gente vai utilizar isso, mas a gente precisa entender primeiro o contexto de como isso acontece, do porquê de usar isso, o porquê de os jovens terem uma facilidade, principalmente, maior com esse tipo de aprendizagem. Eu vou iniciar aqui minha apresentação, um segundo. Acho que já está aparecendo aí para vocês. Então, hoje eu vou falar sobre a adaptação do microlearning no ensino superior, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho quem sou eu, bem brevemente, para contextualizar um pouco da onde eu surgi, qual que é o meu local de fala na hora de estar fazendo isso, né? Eu coloquei essa foto aí, que é a minha foto de perfil nas redes sociais, vocês vão entender o porquê de usar esse tipo de recurso. A minha formação inicial é em cinema e audiovisual, só que assim, eu estive sempre no caminho da educação, eu comecei a fazer letras e ainda pretendo terminar, eu sempre tive essa vontade de lecionar. Então, quando eu fui me formar em cinema, o meu TCC já foi sobre a produção de videoaulas, eu já comecei a olhar junto com outros pesquisadores, a olhar o formato da videoaula como um produto audiovisual e comecei a estudar isso. Eu trabalho desde 2013 com educação à distância, eu trabalhei em algumas plataformas de conteúdo jurídico para preparatório para a OAB, trabalhei por 2 anos na plataforma Descomplica, eu acho que essa é a mais conhecida, que é toda estruturada nesse aprendizado por vídeos curtos.
Fiz uma especialização em pedagogia também pela Universidade Descomplica. Inclusive, eles têm um modelo de universidade de pós-graduação que é também voltada para o aprendizado com vídeos curtos através da internet. Sou membro do grupo de pesquisa educamídias.com. É um grupo que a gente pesquisa essa relação entre a educação e a comunicação. E, como foi falado, sou mestre em mídia cotidiano, doutorando, e agora estou como professor substituto na Universidade Federal Fluminense, lecionando audiovisual e mídias digitais na licenciatura em cinema e audiovisual. Nossos objetivos aqui hoje, nessa palestra, primeiro a gente vai problematizar os reflexos da relação entre a educação ubíqua e as redes sociais, e isso é a parte, acho que é fundamental para a gente entender o contexto e o porquê da gente aplicar esse microlearning. Apresentar o contexto e o conceito do microlearning, de forma bem breve, resumida. Pensar o papel do vídeo na educação, os benefícios do microlearning na educação superior e propor estratégias para implementar o microlearning na sala de aula. Começando, a gente tem que pensar onde a gente está e onde está a educação, né? A forma como a gente vem pensando a educação e a forma como a gente vem se entendendo como sociedade, ela tem mudado muito, tem se transformado muito com o tempo. Assim, desde do final da Idade Moderna, quando a gente começou com as mídias de massa, fotografia, o cinema, a gente vem transformando a forma como a gente consome e a forma como a gente se relaciona uns com os outros, inclusive. A gente vive numa cultura hoje que primeiro, ela é basicamente visual e a gente tem cada vez mais estímulos visuais, a gente tem telas em todos os lugares. A forma como a gente interage é muito imagética. No WhatsApp, por exemplo, quando a gente vai conversar com alguém, pelo menos eu sou do tipo que tiro foto de tudo. Qualquer coisa que eu vou mostrar, eu tiro uma foto, porque eu estou acostumado com essa forma de transmitir informação, transmitir mensagem pela imagem. Acho que essa é uma transformação que veio com a fotografia e que veio para ficar. Tudo a gente vai se comunicando com a imagem, a gente vai acrescentando novos significados para essa imagem, vai colocando legenda, a gente coloca gifzinho, filtros, mas como uma forma da gente poder expressar cada vez mais precisamente o que a gente quer, isso através da imagem. Tem um conceito que é bem popular quando a gente vai falar sobre isso, que é a sociedade do espetáculo, né? É uma sociedade em que a gente é pautado tanto na imagem, tanto na aparência, que é como se a gente estivesse consumindo o tempo todo e como se a gente estivesse nos vendendo, digamos assim, porque a gente precisa o tempo todo estar mostrando uma melhor versão da gente, a gente precisa estar elaborando essa imagem. Isso afeta tudo na sociedade, assim. Quando a gente vai visitar um lugar que a gente nunca foi, a gente vê tanta foto, tanto vídeo daquele lugar, que acontece muito da gente, popularmente, acho que é chamado hoje em dia de síndrome do turista, né? Que a gente conhece tanto pela imagem que quando a gente vai, a gente se decepciona, porque a imagem sempre tem esse papel espetacular, é sempre uma coisa bem trabalhada, enquanto a realidade é rasa, é mediana, digamos assim. Então, esse papel da mídia, da imagem, de ficar mostrando e sempre faz uma ponte, faz com que a gente interfira a forma como a gente vai se socializar. E como as mídias tradicionais, elas já tinham esse papel e já tinham esse poder de influência, mas quando elas vão se transformando e vão chegando às redes sociais, às mídias digitais atuais, a gente vai se transformando junto, a gente tem um local de fala, a gente acompanha as pessoas do nosso círculo social, a gente acompanha a celebridade, a gente acompanha tudo, e a gente tem que estar sempre vendo, sempre consumindo, e o tempo todo isso não para. E isso faz, primeiro, com que a gente fique cansado, a gente pode ficar horas rolando um feed, por exemplo, de um TikTok, de um Instagram, e a gente, ao mesmo tempo que a gente está cansado daquilo, a gente não consegue parar, porque cada vez a gente vai uma imagem nova, a gente não foca muito tempo numa coisa só. E isso é muito importante da gente entender. A cultura digital está presente no cotidiano, através de dispositivos, redes sociais, impulsionando relações comunicacionais, interações e significações diferenciadas. Isso é o que eu estava falando, né? A gente tem esse meio dessa cultura digital e tudo hoje em dia faz parte da cultura digital. A gente tem geladeira que avisa no aplicativo quando acabou o ovo, por exemplo. A gente pode programar nossas geladeiras, as geladeiras mais modernas,
para elas estarem conectadas à internet, para elas já colocarem a coisa quando for acabando o nosso estoque, já colocar na lista de compra. A gente tem lâmpadas inteligentes, a gente tem a Alexa, que a gente pode perguntar e ela vai cuidar da nossa vida, ela vai cuidar do que a gente consome, das nossas atividades, dos nossos afazeres. E é uma coisa que um pensador da comunicação há muito tempo falou, que os meios de comunicação são extensões do homem. Porque quando a gente tem um contato com uma tecnologia, a gente muda a forma como a gente pensa, como a gente se relaciona, e não é de um jeito ativo, assim, eu vou mudar a forma, mas é uma passividade que acontece bem a nível cognitivo. Porque, por exemplo, quando eu era criança, eu me recordo perfeitamente de estar sempre. Eu decorava todos os números de celular, número de CPF, eu decorava com muita facilidade esse tipo de informação. Eu sabia o telefone de todos os meus familiares, eu sabia qualquer número de telefone, eu não precisava de agenda, até porque eram poucos contatos que eu tinha, mas eu tinha essa capacidade de guardar. E hoje em dia, como eu tenho o meu aparelho, o meu celular, eu não só não guardo todos os contatos, o que seria impossível, porque são muitos, mas eu não guardo nenhum dos contatos das pessoas mais próximas. Eu não sei de cabeça o número do telefone da minha mãe, eu não sei de cabeça o número de telefone dos meus amigos. Mas por quê? Porque quando a gente adapta uma tecnologia e a gente aprende a usar ela a nosso favor, a gente economiza cérebro. Vou falar de uma forma bem grotesca, mas a gente economiza cérebro, a gente não desenvolve. Não é que a gente se transforme, eu não sou lamarquista de achar que a gente usa tecnologia e pronto, nosso cérebro mudou, acabou. Mas a gente não exercita aquela parte do nosso cérebro que era responsável por guardar essa informação. A gente vai guardar outras coisas, outras informações, a gente sempre tem informações para guardar, mas a gente não exercita certas partes do nosso cérebro. Isso faz com que, hoje em dia, se eu preciso guardar um telefone, sem o meu aparelho celular, se a pessoa falar meu número, eu fico repetindo ele, provavelmente em pouco tempo eu já esqueci. E isso é muito importante, fundamental para o que a gente está falando agora, porque não é questão da gente pensar que a gente perdeu a capacidade de aprender, que a gente perdeu a capacidade de estar numa palestra longa, numa aula longa de 4 horas. A gente consegue fazer isso, mas a gente não vai guardar aquela informação da mesma forma, principalmente nos jovens, nos chamados nativos digitais, porque eles já nascem inseridos nesse meio, eles já nascem inseridos no meio da informação fácil na palma da mão. Então, o cérebro deles não está acostumado a guardar um volume de informação tão grande quando ele é exposto de, diretamente, assim, jogado na cara do aluno. Ele vai guardar uma parte bem pequena. Um estudo que eu li, que agora, desculpa, eu não estou com a referência dele, mas que cerca de 80% do que a gente aprende, a gente esquece poucas horas depois. Então, quando a gente tem aquela informação muito grande, acaba que se torna uma proporção muito grande. Se a gente divide, por exemplo, esse conhecimento em porções menores, a gente vai pegando um pouquinho mais, vai pegando um pouquinho mais e vai construindo um aprendizado mais significativo. Nesse contexto que envolve o microlearning, primeiro a gente tem que pensar na ubiquidade. Eu vi que a instituição de vocês, ela tem um projeto relacionado à ubiquidade e eu conheço pouco, estou me familiarizando agora, fiquei encantado com o projeto, mas a ubiquidade, se a gente for pensar no significado da palavra, ela é qualidade do que é ou existe ou está em todos os lugares. É uma qualidade que antes era atribuída somente a Deus, e hoje, para quem é religioso, também continua sendo atribuída somente a Deus, mas a gente pensar que é um contexto que vem da computação e ele é aplicado na nossa vida social, como se tudo hoje em dia tivesse um sistema envolvido, tudo tivesse uma computação envolvida e tudo hoje em dia está ligado direta ou indiretamente ao acesso à internet. A gente precisa desse acesso, a gente se torna extremamente dependente. Lá na instituição que eu trabalho, na UF, essa semana a gente teve um problema com os servidores e ficou sem internet. Eu quase tive que cancelar as aulas, porque chegando lá, eu ia exibir um filme que eu não tive como acessar, não tive como acessar minha apresentação de slides, e de repente a gente se torna tão dependente da tecnologia que o que é banal de eu sentar na frente dos alunos ou ficar em pé na frente dos alunos e falar numa aula de 4 horas, parecia impossível. Como eu vou falar 4 horas sobre um tema, sem mostrar uma imagem, sem mostrar um slide, sem me perder? E a gente tem que rever isso, né, quando a gente tem uma dificuldade dessa, principalmente com energia elétrica e internet, a gente começa a repensar, né? Eu sou o professor, eu devo ter o domínio de falar 4 horas nessa aula.
mas eu vou conseguir falar 4 horas nessa aula sem os recursos que eu me tornei dependente, que é sem a bengala que eu me tornei dependente, e não falando isso de um jeito só pessimista, de achar que a gente perdeu uma capacidade, mas é porque também não faz sentido hoje em dia a gente ficar 4 horas falando com o aluno. Então, eu passei uma atividade, foi uma atividade extremamente produtiva, passei uma atividade prática, mas em 2 horas os alunos já estavam dispensados. Essa relação que a gente tem com a ubiquidade chega na educação, e a mediatização chega na educação, porque a gente tem esse processo que a pandemia mostrou pra gente. Primeiro, o professor não teve paz, né? O grupo no WhatsApp, é Instagram, é trabalho o tempo todo. Porque quando a gente pensa numa educação ubíqua, a gente vai construindo formas de fazer isso sem sobrecarregar o papel do professor. E hoje em dia a gente já consegue bem mais fácil. Mas quando a pandemia veio e deu aquele tapa na nossa cara de pronto, se vira, toma aqui a internet, o computador e você vai ter que ensinar. Muita gente não estava preparado para o que estava por vir e não sabia muito bem como controlar esse tipo de situação. Só que a mediatização está no mundo inteiro e está em todos os setores. É uma presença tão forte, a mediatização é definida como uma presença massiva midiática que inclusive interfere nas instituições. A gente não consegue gerenciar um negócio sem a internet. Se a gente perde a internet, se hoje em dia se deu um pane geral e acabou a internet de todos, todas as instituições, as universidades, as escolas, o governo, tudo vai parar porque tudo hoje em dia está no digital. E a educação não é diferente. Os nossos alunos, eles têm contato com essa educação o tempo todo. Isso gera alguns padrões curiosos, por exemplo, o padrão de educação e influência. A minha pesquisa no mestrado foi sobre o papel da interação entre os professores e alunos através do Instagram, considerando esse professor como um produtor de conteúdo e como uma pessoa que está lá nas redes sociais, e eles vão conseguindo milhares de seguidores, milhões até. Quando eu trabalhei no Descomplica, eu já notei isso. Eu era operador de câmera e mediava o chat. Só que eu tinha 200, 300 seguidores no Instagram, de repente eu tinha mais de 3.000, porque os alunos, eles se interessavam. E os alunos, eles acabam tendo essa visão quando eles veem a pessoa no vídeo, quando eles conversam sobre essas pessoas, de que o professor ele acaba se tornando uma influência. Isso é algo que a influência na educação, né, sempre existiu, o professor sempre influenciou os alunos, mas agora de uma forma ubíqua, porque o professor ele está dentro de casa, ele vai comer alguma coisa, ele posta na rede social, o aluno fica sabendo, o aluno sabe com quem esse professor se relaciona romanticamente, se ele tem filho, se ele tem animal de estimação, o que ele faz no cotidiano deles. Então, isso dá uma proximidade muito grande, e isso é uma proximidade que é inerente à forma como a gente socializa hoje. A gente automaticamente, quando a gente conhece alguém que a gente se identifica, que a gente gosta, a gente procura lá nas redes sociais, porque é uma forma da gente estar mais próximo e saber o que a outra pessoa tá fazendo. E quando o professor ele descobre isso pensando nas redes sociais ainda, e ele usa esse tipo de coisa para ensinar, pensa na potencialidade que tem nisso, o professor ele está em casa, ele pensa numa ideia de conteúdo, ele está assistindo Big Brother, por exemplo. Aí um professor de linguagens assistindo Big Brother, alguém fala alguma coisa errado, ou tem alguma questão que envolve a gramática. Ele, na mesma hora, ele faz um conteúdo, essas pílulas de conteúdo, e ele ensina um pouquinho, ele transmite. E o aluno, que já está lá, junto nessa lógica que a gente se encontra, de estar sempre mexendo, rolando o feed, de repente ele tem essas pílulas. Ele não só está vendo toda o lixo, toda a questão do consumo, publicidade, ou coisas que seriam mais facilmente desprezadas, se for pensar numa coisa de utilidade prática, mas ele está lá vendo aquele conteúdo. Quando ele é um estudante e está no período escolar, ou quando ele está na universidade, segue pessoas que falam sobre o conteúdo que ele deve aprender, ou no mercado profissional, se preparando para concurso. Ele aproveita esse tempo porque ele, aos pouquinhos, ele vai aprendendo uma coisa nova. E aquela pílulazinha, que pode parecer banal, pode cair num concurso, pode ser uma questão de um concurso, pode ser uma questão que vai ser dada numa prova, ou pode ser uma questão que vai aparecer na vida prática e profissional dele. Então, ele está acostumado e adaptado.
o que torna uma sala de aula sem paredes. Assim, alguns professores que eu entrevistei na minha pesquisa, na verdade, os 3 professores que eu entrevistei, os 3 influenciadores, eles falaram que eles consideram que a sala de aula deles não tem parede, porque a qualquer momento eles estão transmitindo. Isso, obviamente, tem um peso maior, né? Eles não são professores de uma instituição fechada, eles são empreendedores, porque eles acabam vendendo cursos online e a vida deles passa a ser isso. Então, eles têm que arrumar formas de conciliar o tempo com o trabalho, diferente de quem está inserido numa instituição, que tem um horário a ser seguido. Às vezes a gente extrapola, a gente sabe disso, isso faz parte da cultura atual, da nossa relação com o trabalho, isso não é inerente a uma instituição ou outra, a gente extrapola, às vezes a gente mesmo quer montar o nosso horário quando a gente tem disponibilidade, mas o professor, quando ele está envolvido nessa questão da educação, pelas mídias, ele não tem esse limite que antes era imposto, né? Eu vou exibir aqui um trechinho de um vídeo que foi da minha pesquisa, que vocês vão entender um pouquinho desse contexto da educação nessa mídia digital. E aí, minha família? Não, eu saí justamente do Pense para poder, e sou muito grato, justamente para poder me dedicar mais ainda ao plantão do matemático. Amanhã, então eu não sei se vou ter internet. Eu pensei em gravar, colocar como estreia e ficar online tirando as dúvidas, mas eu não sei por onde eu vou estar exatamente no momento da aula. Então, como a interação e o tira dúvida e ouvir vocês e ler as... É isso, minha sala de aula tem umas paredes, então eu chego em pessoas que eu jamais chegaria se eu estivesse só na sala de aula presencial. Mas pode aparecer diante de pronomes, por exemplo, aquele ou ainda a sua, a minha, é possível sim. Jeito divertido, acessível, fácil, bem-humorado. E tudo isso também, agora tem várias outras coisas acontecendo no Instagram. Você tá ligado que o Instagram agora tem... De você se conectar no teu dia a dia. É clareza do que você está fazendo. Professoras que me acompanham, que têm projetos online ou que querem ter. Então, eu queria começar a puxar esse assunto, né, do professor influenciador e não esperava essa resposta tão, assim, afetiva. Hoje eu tive notícias extraordinárias, sabe? De pessoas que eu acreditei até o fim, de pessoas que eu tive lado a lado, construindo coisas, e ver a vitória das pessoas, poxa, chorei. Eu sou difícil de chorar. Para gravar bastantes vídeos, bastantes no plural, porque pronome nesse caso, sabia? Não sabia? Então, isso tudo também faz parte da educação, da formação cidadã. E a gente precisa fazer isso e o MEC orienta que a gente faça isso. Então, eu sempre fiz isso. Eu sempre abri os minutos finais da aula para contar alguma coisa da minha vida para eles que pudesse inspirar ou fazê-los refletirem. Eu gosto muito desses vídeos, desses influenciadores. Eles têm... a Carol, por exemplo, ela tem 3 milhões de seguidores, ela tem um canal no YouTube, e ela prega esse tipo de educação, tanto nas mídias sociais dela, quanto na forma como ela estrutura o curso, né? Isso deixa o que eu estou falando aqui de formas de ensinar e da educação mediatizada. A gente pensa se o modelo tradicional de ensino acabou. Assim, o que vocês acham? Eu não acho que o modelo tradicional de ensino acabou, obviamente, porque a gente ainda vai continuar tendo essa questão da transmissão da informação. Mas hoje em dia, e quando eu falo hoje em dia, já tem tempo, né? Paulo Freire já falou muito isso, que a gente tem que falar a língua do aluno, a gente tem que chegar nesse aluno. Isso é fundamental, porque se a gente não conseguir tocar e afetar o aluno, a gente não consegue ensinar, porque o aluno ele tem sua vida própria, ele está inserido num contexto biopsicossocial, isso afeta a forma como ele vai se relacionar com a educação, afeta a forma como ele vai aprender, ele tem os saberes próprios que a gente não pode desprezar. E quando a gente pensa no ensino tradicional, a gente tem alguns desafios, primeiro da motivação. Se a gente está numa sociedade em que tudo é tão rápido, tudo é tão... A gente vai passando o scroll, a gente tem tantos estímulos de todos os lugares, o que motiva a gente a estar numa sala de aula ou a estar num curso online e parar para assistir um professor falando e falando e falando e falando, e a gente
acaba perdendo um pouquinho o foco. O foco é uma questão que não é só de quem tem TDAH, mas a dispersão do foco já é um problema que vem se intensificando, porque a gente tem esses estímulos de todos os lugares. Então, a gente está sempre buscando um estímulo novo. Então, se a pessoa está falando a mesma coisa, no mesmo tom de voz, e sem mostrar imagens, e às vezes ela vai num tom de voz até hipnótico, assim, ela vai falando e a gente vai perdendo o foco. Alguns de vocês já podem ter perdido o foco em mim nesse momento. Aí se eu coloco um vídeo, por exemplo, surgiu a música, surgiu um conteúdo diferente, uma visualidade, opa, a intenção já desperta. Então, a gente tem que lidar com essa questão. As formas de buscar conhecimento, por exemplo, elas já são muito diferentes de como a gente cresceu e a gente passou pelo sistema de ensino, pelo menos a maioria de nós. Porque a gente antes pesquisava na Barça, né? Antes da popularização dos computadores com acesso à internet, a gente tinha as enciclopédias, a gente ia para a biblioteca, o professor passava um trabalho, a gente tinha aquela fonte de informação, lia, geralmente copiava num papel, e é isso. Quando surgiu a internet, foi inicialmente um pesadelo na educação, todo mundo ficou de cabelo em pé, porque agora o aluno ele pode só copiar e colar, então ele não vai aprender, ele não vai... Várias questões que com o tempo foram superadas, porque a gente entendeu que os buscadores, eles eram ferramentas que não tinham como a gente brigar com elas, e a gente foi aprendendo formas de lidar com isso. Então, os alunos, eles iam no Google e pesquisavam uma coisa, e eles tinham várias possibilidades. Só que, com o tempo, a gente foi vendo muito conteúdo surgindo, e muitas pessoas, principalmente as pessoas que querem empreender no mercado digital, de irem produzindo esses conteúdos e ensinando coisas, e em formatos de vídeos curtos, né? Primeiro porque o próprio YouTube, ele não aceitava vídeos muito longos no começo. Então, obrigava as pessoas a tentarem reduzir aquilo. O Twitter também tinha a limitação de caracteres, 140 caracteres. Então, forçava um poder de síntese da gente tentar passar a nossa mensagem de forma cada vez mais curta. E como eu disse, essa relação que a gente tem com as formas de tecnologia e com as mídias sociais trazem sociabilidades novas, que a gente vai transpassando ela para outros lugares. Hoje em dia, numa pesquisa recente que eu li, que eu também não estou com o dado dela agora, gente, mas eu vou deixar meu contato no final. Se vocês quiserem qualquer uma informação dessa, é só me mandar um e-mail que eu passo os textos que eu tenho aqui, eu passo material extra que eu posso disponibilizar para vocês também. Hoje em dia, os jovens nem sequer pesquisam no Google, eles preferem pesquisar no TikTok. E isso é uma coisa que me deixou um pouquinho embasbacado, porque eu tento pesquisar as coisas no TikTok e eu não sei, eu fico me sentindo um tiozão, assim, eu não acho exatamente o que eu preciso. Só que quando eu converso com a Julinha, que é minha prima de 9 anos, ela quer saber de uma informação, ela sabe achar as palavras, ela digita e ela vê videozinhos curtinhos do TikTok que ensinam o que ela acha que ela precisa saber. E lá ela tem uma pluralidade de opiniões, porque a pessoa ela publica um vídeo, aí outro comenta, e tem como fazer um vídeo em cima do comentário respondendo aquilo. E tem uma dinâmica de interação e entretenimento que ela vai transpassando para outros setores. É muito fácil um estudante achar um especialista. Eu coloquei aqui especialista entre aspas, porque isso traz toda uma outra problemática, né? De pessoas que se dizem especialistas nas coisas, não têm, às vezes, a formação, ou ela pode ser especialista na área, mas ela dá uma opinião disfarçada de fato, ela finge que aquilo é uma coisa real. Só que a questão é que as pessoas elas conseguem achar esse especialista quando elas querem e conseguem achar informação. Se queima o chuveiro, por exemplo, o chuveiro da minha casa queimou essa semana. Eu pesquisei como consertar um chuveiro e eu achei um tutorial explicando como consertar um chuveiro. Fui lá e consertei por conta própria. Eu achei esse especialista. Quando veio o momento da pandemia, muita gente se engajou nesses tutoriais curtos para aprender como fazer, como trabalhar. Uma educação que a pessoa já sabia, que ela já estava acostumada a tratar, que ela recebeu aquele modelo de educação, mas ela tinha que transferir para um outro modelo, ou pelo menos adaptar o modelo tradicional ao ambiente digital. E isso ela ia através dos tutoriais, ela ia pesquisando, ia tentando ferramentas, não ia conseguindo. Só que o modelo tradicional ainda tem o seu espaço. A gente só precisa dar
uma maneira de transformar esse espaço e levar ele até o estudante. Aqui eu trouxe um exemplo de tutorial, que é um tutorial bem curto. Alguns de vocês já podem até ter visto, porque é o primeiro que aparece quando a gente vai pesquisar essa temática no YouTube. Olha como gravar a tela do seu computador, que ele já tem isso de uma forma simples, rápida, fácil, gratuita e sem marca d'água. Estamos aqui no meu Windows e tudo que eu preciso fazer é segurar a tecla Windows e a tecla G de gravação. E aí ele vai abrir para mim essa tela aqui, certo? E tudo que a gente precisa se preocupar agora é com essa única janelinha aqui, ó, de captura, ok? Essa primeira opção é para a gente tirar um print, obviamente sem esses menus, porém o que a gente quer é gravação. Porém, às vezes a gente quer gravar com o nosso áudio, com o nosso microfone. Para isso, basta a gente clicar nesse último ícone do microfone. Porém, você pode ver que o botão aqui para iniciar a gravação, que inclusive se você preferir, você não precisa nem apertar o Windows G e vir aqui. Se você clicar esses 3 botões, a tecla de Windows, mais a tecla Alt, mais a tecla R, automaticamente ele já vai começar a gravar. Mas por que quando eu clico nada funciona? Bom, se a gente ler, basicamente ele está falando que o Windows não vai gravar de forma nenhuma aqui a nossa área de trabalho ou as nossas pastas de explorar, ok? Porém, se a gente tiver com o jogo aberto, ou até mesmo aqui, ó, com o aplicativo, ou aqui o nosso browser, o Google Chrome, você pode ver que se eu vir aqui e apertar o Windows G, ele vai me trazer a opção e o gravar vai estar aqui. Então, ó, vou clicar em gravar, você pode ver que vai começar a gravação aqui em cima. Se eu clicar aqui fora, ó, vai ficar só aqui o tempo da gravação, ele está me mostrando que ele não está gravando o microfone. Se eu quiser ativar o microfone é só clicar aqui, e a gravação está rolando. No momento que eu quiser parar a gravação, é só eu clicar nesse botãozinho azul e de novo apertar o Windows G, que é o vídeo que eu acabei de gravar. Você também pode perceber que não apareceu aquela contagem com aqueles botões, então fica tranquilo que aquilo não aparece, mas fica tranquilo, se você estiver jogando algum game, se você estiver em algum navegador ou em algum programa ou aplicativo aberto, essa ferramenta com certeza deve funcionar para você, mesmo que o layout dela esteja um pouquinho diferente, esteja branco ou seja uma versão anterior e não seja exatamente igual a essa, você vai conseguir utilizar a gravação se você tiver o Windows instalado, segurando simplesmente a tecla Windows mais a tecla G. Tá com mais algum problema que você precisa de uma solução? Deixa aqui embaixo nos comentários, a gente se vê na nossa próxima aula aqui no Escola para YouTubers. E tchau! Vocês conseguiram ver a ideia do que é o microlearning só a partir desse vídeo, assim? Se eu tivesse falado com vocês aquilo, como produzir como gravar a tela do computador. Isso é uma questão que todo mundo passou assim, no começo da pandemia. Todo mundo queria saber como gravar a tela para poder gravar falando, os slides, conseguir passar para o aluno. E é uma técnica bem simples e rudimentar, mas que as pessoas simplesmente não sabiam. Muita gente, provavelmente vocês, não sabiam dessa questão da tecla Windows G. E consegui passar de uma forma bem rápida. Se eu tivesse entregado isso por escrito, vocês conseguiriam fazer? Pode ser que sim, mas teria que exigir um esforço maior, porque quando ele mostra aquilo da forma como é, aquilo torna a coisa mais palatável. Você vê onde fica, você vê mais ou menos como é o layout daquilo, como é o botão, porque geralmente quando muda o layout, as empresas elas sempre tentam não mudar muito, então o ícone que apresenta no botão, a posição fica mais ou menos próxima para não confundir todo mundo. Então, o que é microlearning, no final das contas? O microlearning, ou microaprendizagem, se diferencia de forma significativa de outras abordagens de ensino devido ao fato de que o currículo a ser seguido utiliza-se de aulas divididas em pequenas porções com duração menores do que as aulas tradicionais. Ele é uma modalidade que já surgiu já tem um tempo. Os TED Talks, por exemplo, eram palestras de até 20 minutos em que eram escolhidas através de um tema bem específico e motivado por uma pergunta, aquele tema era passado. E esse formato deu muito certo, esse formato encontrou muito bem a internet, o ambiente digital. No mundo corporativo, o microlearning foi desenvolvido principalmente lá, porque primeiro que os colaboradores eles não tinham tempo e os patrões não queriam dar esse tempo para o empregado ficar só aprendendo. Então, quando ele pegava esse conhecimento e aplicava em forma de pílulas, dava para fazer um treinamento dos funcionários em relação
a tudo, a processos novos que iam sendo implementados, a formas de lidar com o público que a empresa atende, né? Seja o cliente, seja um público terceirizado. E isso no mundo corporativo começou a dar certo porque acompanhava essa tendência que já existia na internet. E isso na educação, a gente começou a adaptar isso, principalmente passando conteúdo online, assim, tentando dar aula. E bem no começo do YouTube, muitos professores já viram o potencial que a plataforma tinha para o aprendizado e já começaram a ensinar por lá, e sempre nesse formato de vídeo curto. Então, se você vê os cursos online hoje em dia, você não vai achar curso online com aulas longas de horas. Geralmente, mesmo quando a temática é bem precisa, bem séria, digamos assim, igual no ramo jurídico, as aulas que eu costumo trabalhar nas plataformas que eu trabalho, elas são de 5 minutos, 10 minutos, algumas aulas vão para 20 minutos, mas não passa muito disso, porque a gente pode aprender de formas mais fragmentadas, né? Então, as características desse microlearning. Primeiro, conteúdo curto, né? O nome já é bem explicativo. A gente vai tentar dividir aquilo e fragmentar. Porque se a gente tem um bloco de formação muito denso, a gente consegue estruturar eles. Por exemplo, nessa minha apresentação, que está sendo densa, está sendo longa, mas são temáticas que elas conseguem ser divididas. Eu posso falar sobre a mediatização da educação, sobre o processo de influência digital, posso falar sobre redes sociais, eu posso falar sobre o microlearning especificamente. E ela se adapta aos padrões de consumo digital, né? Que foi aquilo que eu falei, que é a forma como as pessoas já estão acostumadas a consumir conteúdo. Adequação aos ritmos acelerados, isso é algo que talvez vocês percebam que a gente está sempre cada vez mais apressado, cada vez mais sem tempo, e porque a gente tem essa sensação, não é o tempo que mudou, né? O relógio ele passa, os segundos eles têm a mesma duração, a hora tem as mesmas 24 horas do dia, mas a gente tem uma sensação de que tudo é cada vez mais rápido. A gente chega no trabalho, já está na hora de sair, tudo já está na hora de acabar. Quando a gente já vê, já passou a semana. E a gente tem essa sensação que é muito pautada na mídia, nesse consumo, porque a gente preenche o tempo da gente com informação o tempo todo. A gente perdeu aquele espaço de tédio, de ócio, de parar e ficar, às vezes, umas 2 horas sentada, olhando para o nada e pensando na vida, a gente não consegue. Se eu vou, por exemplo, para a fazenda lá da minha família em Minas, e sento e fico olhando para o nada, para a represa, ela não tem acesso à internet. Eu não consigo, eu tenho que achar alguma coisa para fazer, eu tenho que levar livro, eu leio um pouco de um livro, eu saio, vou fazer outra coisa, porque a gente tem essa aceleração, e essa aceleração, ela mexe com a gente. O microlearning, ele possibilita também um conteúdo sob demanda, né? Os estudantes, eles têm formas diferentes de apreciar aquilo, tempos diferentes, eles podem olhar isso, às vezes, num ônibus, no intervalo do trabalho, às vezes até no banheiro, ou alguma coisa assim. A gente sempre tem um tempo, a gente sempre consegue encaixar, mesmo quando a gente está com a agenda extremamente cheia e apertada nos prazos, isso a gente mesmo, os professores, a gente sempre consegue pegar o celular e dar uma rolada lá nas redes sociais, dar uma passada no feed de qualquer coisa, ver as mensagens. E quando a gente tem esses processos de microlearning, a gente consegue, com pouco tempo, ir aprendendo coisas que sejam significativas na nossa formação. E a gente também tem a questão da autonomia e aprendizagem ativa, né? Que é uma coisa que a gente almeja, a gente dá a possibilidade de o aluno buscar essa informação e ele ser autor do seu próprio aprendizado. Ele quer aprender algo específico, ele não quer aprender aquele todo. Às vezes, uma aula de 2 horas, ele pode já ser familiarizado. A gente tem que considerar que o aluno já pode estar familiarizado com aquele tema, já pode saber aquilo, mas tem algo específico naquilo que ele não quer. Então, o microlearning, ele dá essa possibilidade também. Agora aqui eu vou passar um microlearning sobre o microlearning para vocês verem a diferença desse potencial. What is microlearning? Microlearning is a method of learning via short, standalone units that are consumed via digital media. Small chunks of information, served where and when we need them. Microlearning consists of micro-lessons that quickly teach us something concrete without interrupting our workflow or overwhelming us with information, as opposed to... Gente, perdão, que eu esqueci de adicionar a legenda aqui, a tradução. Só um segundo.
What is microlearning? Microlearning is a method of learning via short, standalone units that are consumed via digital media, small chunks of information served where and when we need them. Microlearning consists of micro-lessons that quickly teach us something concrete without interrupting our workflow or overwhelming us with information, as opposed to hour-long courses and training seminars. Why do micro-lessons make sense? Psychologist George Miller states that the brain can only retain 5 to 9 facts before either committing them to long-term memory storage or losing them. That's why shorter lessons make sense. What does microlearning look like? The format is often video, but can also be a fact sheet, an infographic, a slideshow, or a chatbot, as long as it's digital and mobile. But microlearning is defined less by its format than by its functionality, to answer a specific question. In both education and in business, microlearning is trending because it fits well with the way we like to consume information today. When we have a question, we pull out our phones and Google our way to immediate answers. We also want to learn this way. Is microlearning something new? The idea of bite-sized learning nuggets is not new. It's traditionally called incremental learning. What is new is that this tried and true approach to learning is applied to the digital world, where most of us have a phone or tablet, and many study or work from home. Microlearning's popularity is also on the rise because we experience a time crunch. We don't feel like we have the time for training, although we do know it's important to our careers and lives to stay sharp and learn new skills. So, microlearning becomes a solution where we can squeeze in a 5-minute learning session in between other tasks. How to apply microlearning? To work well in practice, microlearning must be available on demand. No need to schedule a time or plan ahead. Searchable. It's not enough with category pages or tables of contents. Flexible. Available whenever and wherever. And useful in itself. No need for a longer course and additional supporting material to understand the lesson. Like this video, it's an example of microlearning. You demanded it now, so you searched for it, probably watched it on your phone, and it's a standalone piece of content, not a part of some course. Now you know what microlearning is. Esse vídeo é muito interessante porque eu estava até brincando com isso com os colegas quando eu falei sobre essa palestra, porque é um microlearning e é um microlearning sobre microlearning. Então, é basicamente aquilo que o Jorge fez no começo dessa palestra. Ele fala por si só, ele explica o que é o conceito, ele fala o contexto que aquilo foi produzido e ele resume bem. Então, eu poderia chegar aqui, por exemplo, e falar, se a palestra fosse especificamente sobre o que é o microlearning, eu entregar esse vídeo e falar assim, todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? E aí a gente partir daí. E isso já é uma forma... Isso já é um indicativo muito grande de como a gente pode usar esse tipo de conteúdo, porque a forma como ele é construído, ele dá visualidade ao conceito e ele mostra aquilo e ele fala, ele traz um conteúdo mais interessante, mais interativo para a gente. Então, qual que é essa linguagem do microlearning, que é uma linguagem que as plataformas já usam e que já é assimilada pelas pessoas, inclusive por nós professores, quando a gente para pensar num vídeo explicativo em como ensinar, eu acho que seria muito próximo a forma como cada um ia pensar nisso. Só que é claro que a gente tem sempre que elaborar isso com um senso crítico um pouco mais forte, né? Primeiro tem o conceito de remixabilidade. Os conceitos, eles têm que ser passados com um acúmulo, né, de sentidos e a gente vai compartilhando aquilo, né? Por exemplo, a gente vê um conteúdo e a gente transmite ele, a gente adiciona uma camada a mais de sentido. Como o DJ faz com a música, ele pega a música de um cantor famoso e ele vai colocar uma batida aqui, alguns vocais, ele vai repetir alguns trechos e vai transformar naquilo num produto mais interessante ou mais variado para um outro público, né? Então, quando a gente vai pensar na remixabilidade, a gente vai partir da nossa forma de ensinar, da educação tradicional, da forma como a gente aprendeu, e a gente vai adicionar camadas de sentido naquilo. Que camadas de sentido são essas? É a linguagem que o aluno fala. Acho que é muito importante, provavelmente todos vocês têm contato com as redes sociais. As redes sociais, elas têm uma espécie de vernáculo, que é como as coisas acontecem lá dentro da plataforma.
E isso é uma questão que é imposta pela plataforma, mas que a gente vai assimilando e a gente vai negociando. Por exemplo, se o Twitter ele vai permitir somente texto ou se ele permite imagem. Isso altera a forma como a gente lida com essa rede social. De repente, o Twitter ele permite imagens de nudez, o que outras redes sociais não permitem. Então, isso muda a forma como a gente relaciona com ela. O Instagram, no início, ele era mais uma coisa para postar foto de paisagem, com os filtros, uma coisa mais polida. Só que quando veio o Snapchat, que dava aquela questão do instante, foi quando o Instagram adaptou e fez a ferramenta Stories. A partir daquele momento, a gente passou a se relacionar, porque se a gente tinha como postar um negócio que sumia de um dia para o outro, a gente não tinha mais aquela preocupação em estar sempre lindo, e estar sempre bem arrumado, e sempre um filtro interessante, porque que ia ficar registrado para qualquer pessoa que fosse lá. A gente tinha um pouquinho mais de liberdade para postar coisas variadas, às vezes um desabafo no momento, às vezes no momento de alcoolizado numa festa, por exemplo, você posta uma coisa que depois, no dia seguinte, sumiu. Isso altera a forma como a gente lida. Então, quando a gente pensa nessas plataformas sociais, elas têm uma espécie de ecologia também. Quando uma plataforma faz uma coisa que dá certo, as outras acabam fazendo, e essas formas de dominação da linguagem interferem diretamente no cotidiano e na forma como a gente aprecia as coisas. Você pode ver que o Big Brother, que é uma grande mídia, colocou influenciadores digitais lá, porque ele sabe que isso dá certo. O SBT contrata influenciadores digitais. O conteúdo, se ele é deitado, horizontal ou vertical, isso interfere na forma como a gente usa. A gente vê em programas na Globo muita coisa sendo feita, às vezes aparece coisas em formato vertical, aparece coisas com aquela linguagem da rede, com filtros, com emojizinhos, com GIFs, e esse tipo de linguagem ele vai dominando. Por exemplo, se você for numa festa jovem, todo mundo vai estar dançando a dancinha do TikTok. Não é como se as pessoas elas não soubessem que existem outros padrões de dança, mas elas estão acostumadas com um padrão de dança que vem de uma rede que elas usam o tempo todo. Então, quando elas vão para uma festa, elas sabem as coreografias que existem no TikTok. Elas, da mesma forma que na época, minha mãe fala que na época dela, eles dançavam fingindo que estavam tocando uma guitarra e balançando a cabeça, nos anos 80. E depois, na minha época, as pessoas não dançavam mais assim, tinha os passinhos do funk. Hoje em dia, os passinhos do funk, às vezes, eles são até adaptados, mas tem os passinhos próprios, uma lógica própria da dança que vem do TikTok e que afeta diretamente a forma como as pessoas se relacionam com a música. As cantoras e as gravadoras, os cantores, as bandas, eles fazem música pensando em refrões curtos, tem que ter uma parte com uma pegada de até 15 segundos para conseguir encaixar nos stories. E pensando em coreografias que vão para o TikTok, porque isso vai interferir na forma como se relaciona, e na educação não é diferente. Quando a gente pensar no conteúdo do microlearning, a gente tem que pensar primeiro em falar uma linguagem que os jovens e os usuários da nossa plataforma, os estudantes da instituição, entendem. E como a gente vai fazer isso? Primeiro, estando antenado no que acontece. Estando antenado no que acontece no mundo, inclusive nas mídias, para poder apresentar esse conteúdo. Isso pensando principalmente na hora de produzir, né? O conteúdo e na hora de escolher. No ensino superior, os benefícios são esses, que é um contexto dinâmico e exigente do ensino superior, onde a busca pela excelência acadêmica e pela preparação dos estudantes para os desafios do mundo moderno é constante. O microlearning emerge como uma ferramenta poderosa e eficaz. E eu não estou aqui só fazendo uma propaganda, eu acho o microlearning a coisa mais sensacional do mundo. Eu estou aqui dizendo para vocês que é uma coisa inevitável, sinceramente. Isso, na minha opinião própria, é uma coisa inevitável. Se a gente quer continuar se comunicando com esse estudante, ele tem que fazer um esforço. Óbvio, a gente não vai deixar de lado os padrões de avaliação, tentar achar formas de avaliar esse conteúdo e passar o que precisa ser passado, mas é inevitável a gente ter essa relação com eles se a gente quiser reter os alunos nessa instituição, reter o foco dos alunos, o interesse, a motivação. Então, a gente, algumas características, né, que tornam esse microlearning importante no ensino superior é a adaptação às demandas dos estudantes digitais, como eu já disse, porque as abordagens de ensino que se alia com padrões de consumo da informação e a preferência por experiências de aprendizado mais curtas e diretas. A flexibilidade de tempo e espaço é o aluno poder escolher a hora que ele vai assistir isso. Aí, desculpa, gente, eu coloquei muito texto nesses detalhes, mas eu vou passar para a gente não perder muito tempo, porque eu já falei muito para não ficar me repetindo. O foco na aprendizagem ativa e autodirigida,
que a gente dá esse poder do aluno de escolher o que ele quer aprender e quando ele quer aprender. O potencial para personalização, porque as plataformas, o aluno ele pode escolher, pode filtrar por tema, pode ir lá de acordo com a série do vídeo. Estímulo ao aprendizado contínuo e incremental, porque o aluno está sempre aprendendo. E tornar visível abstrações e cenários que contribuem para a formação e apreensão de temas variados. E isso eu acho que é extremamente importante, que é como eu mostrei aquele vídeo lá, que mostrava como gravar uma tela, ou aquele outro falando o que é microlearning. Às vezes a gente tem algo que a gente vai explicar e a gente sabe, né? A gente aprendeu com nossa prática docente como explicar aquilo, e como fazer uma abstração mental naquilo, mas quando a gente consegue mostrar para o aluno, através de imagens, fazer quadros, gráficos, ele tem uma facilidade maior para absorver esse conteúdo. E nisso tem várias ferramentas que a gente pode usar. E na sala de aula tradicional, quando a gente vai pensar, tá, eu dou aula a minha vida inteira do mesmo jeito, eu ainda tento me inovar, eu uso a apresentação de slides para me guiar, mas como eu posso aplicar esse microlearning? Isso significa que eu vou lá na aula, falar 5 minutos e dar tchau e ir embora? Não, não é isso que a gente está falando. A gente tem estratégias de usar esses vídeos. O vídeo é uma ferramenta extremamente eficaz de aprendizado, porque a gente consegue dar essa visualidade, essa materialidade para conceitos abstratos, a gente tem o áudio que vai funcionar também para corroborar na produção de sentido. A gente pode apresentar esses conteúdos complexos dessa forma visual. Então, quando a gente preparar na aula, a gente já sabe o que a gente vai falar. E a gente já sabe quais são as dificuldades que os alunos costumam ter. Porque quando a gente dá a mesma disciplina por alguns semestres, a gente já sabe quais são as dúvidas principais, o que os alunos têm mais dúvidas. Então, se a gente conseguir, por exemplo, em uma aula, encaixar um conteúdo que a gente, ao invés de só falar abstratamente, a gente vai encaixar um conteúdo que vai visualizar aquilo. A gente ter esse acesso a essa plataforma de microlearning, a gente pode flexibilizar esse tipo de produção. Quando a gente vai falar de algo que é do mercado, a gente pode trazer vídeos curtos de pessoas do mercado falando como que é aquilo. Primeiro que isso vai dar uma credibilidade maior, e segundo, que pode ser, e isso a gente tem que pôr a mão no peito e falar, eu aceito que isso pode acontecer, pode ser que você vai falar aquela aula inteira, mas o que vai mais ficar guardado na memória é aquela parte que você colocou um conteúdo em vídeo. Porque o conteúdo em vídeo, por tudo que eu já falei, né, a forma como a gente consome esse conteúdo e a forma como a gente guarda esse tipo de informação visual, ela é muito diferente. A gente mexe com várias percepções sensoriais e a gente tem no vídeo um recurso que a gente não tem. A gente não consegue falar e ir aparecendo palavras de destaque na nossa frente, aparecendo ilustração do que a gente está falando. A gente usa o slide mais ou menos com isso, mas quando é um vídeo que aquilo já está posto e ainda tem uma música que vai corroborar com o sentido, a gente tem uma produção de educação, um ganho maior. Tem a personalização do aprendizado, as plataformas oferecem recursos de personalização, o engajamento aprimorado, porque a natureza interativa e gamificada das plataformas, ela aumenta esse engajamento. As plataformas elas são construídas da mesma forma que um Netflix, por exemplo. A gente já tem essa familiarização de lá abrir e tem um catálogo de vídeos, os catálogos são definidos por tema. Então, todas as plataformas de streaming de vídeo, elas funcionam da mesma forma. E quando as plataformas de microlearning, elas vão e apresentam esse layout, é aquilo que eu falei antes da ecologia, né? É uma forma que as pessoas, no geral, a sociedade já está acostumada, ela tem uma facilidade muito maior de achar o conteúdo que ela precisa, primeiro, e segundo, que ela ainda pode criar aquele hábito. Quando a gente apresenta esses conteúdos na sala de aula, além da gente mostrar coisas práticas, mostrar experimentos, mostrar pontos de vista diferentes, às vezes tem algumas séries lá, por exemplo, sobre artistas, sobre pessoas, e contando um pouco dela, uma questão mais documental, da gente mostrar sobre a vida daquela pessoa, expor o aluno a outra perspectiva, colocar às vezes um conteúdo mais crítico e mais que causa mais divergência, para colocar os alunos para pensarem em relação a esse conteúdo de forma crítica, ou a gente pode mostrar coisas práticas, visitas técnicas, mostrar o dia a dia do que aquele profissional, do que aquela pessoa que está se formando vai trabalhar, vai ter que lidar depois, e ela consegue
se familiarizar com aquela linguagem, que, como eu disse, já é familiar a ela, mas quando ela tem o contato com aquilo dentro da sala de aula, ela acaba sendo direcionada a essa plataforma, porque ela vai ver aquilo, ela pode depois, na hora de estudar para a prova, lembrar, eu vi aquele conteúdo que foi mostrado na sala de aula, e ela recupera aquele conteúdo exatamente, o que ela não conseguiria fazer numa aula presencial, ela não conseguiria recuperar o conteúdo que o professor falou com as mesmas palavras ipsis literis, e no vídeo ela consegue ir lá e assistir novamente, ver os vídeos relacionados a ele e assistir, e ela acaba ficando mais preparada para as avaliações, ela acaba aprendendo mais, é um aprendizado mais significativo, que ela vai guardar por mais tempo, e esse caminho que faz até a plataforma faz com que os alunos eles gostem daquilo, e tá lá no ônibus, eu estou me sentindo culpado porque eu não estudei o suficiente. Eu pego o transporte público, fico 1 hora no ônibus, indo e voltando do trabalho, eu posso ficar lá, ao invés de rolando o feed do Instagram, do TikTok, eu posso ficar rolando o feed da plataforma e vendo vídeos e aprendendo, vendo vários conteúdos de vídeo sobre as temáticas que mais me interessam, e aquilo acabar tendo um aprendizado mais significativo. É isso, gente, que eu tinha para falar hoje. Eu acabei me alongando um pouco e eu sei que fica um pouco chato, um pouco repetitivo, é algo para vocês pensarem, então, em relação ao microlearning, como a gente pode adaptar isso. Eu espero que eu tenha dado um panorama geral de não só o que é, mas a importância de usar. A gente tem que pensar, principalmente, que a gente tem que tirar esse peso da culpa, digamos assim, do ombro do aluno, de achar que o aluno ele não aprende porque não quer, que o aluno hoje em dia não é esforçado, que o aluno precisa se esforçar para ficar 4 horas vendo uma aula e que você, como professor, como docente, não precisa preparar isso, porque na sua época não era assim. Mas o que eu quero mostrar é que não é isso, é uma questão de sociabilidade mesmo, de que o aluno ele está inserido nesse meio. Então é a forma como ele se relaciona, e a gente querer forçar uma outra coisa, a gente tem um limite, né? A gente também não pode deixar o aluno solto, mas a gente usar essas estratégias pedagógicas, a gente só tem a enriquecer, e a gente não tem que ter medo disso, a gente não vai ser substituído por isso. A gente vai complexificar aquilo, a gente vai fazer a escolha, a curadoria desses vídeos que a gente vai passar para os alunos, a gente vai fazer a escolha do que a gente vai gravar para os alunos, mas eu acho que a gente, usando essas plataformas para isso, a gente tem como potencializar esse aprendizado e se atualizar e se colocar a par do que acontece hoje na realidade social. Espero que tenham gostado, aqui está meu contato. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, eu posso mandar material de apoio, eu tenho as referências para essa palestra. E se vocês tiverem alguma dúvida... Obrigado, professor. Muito bom o momento, né, que você construiu aí. E é muito interessante a gente pensar em que o nosso aluno, ele não cresceu no mesmo contexto que a gente cresceu. Ele não está estudando no mesmo contexto que a gente estudou. As redes sociais, elas trazem outras demandas mentais, de percepção, inclusive, do que é a educação, de quem é esse aluno, e a gente precisa se adaptar de forma intensa, inclusive, para trazer a melhor experiência para ele. O que acontece muito, e isso eu vejo muitos professores comentando, é que eu passo um texto, o aluno não lê. Eu estou em sala de aula, falo, o aluno não escuta. Ele não está ali atento. E a gente, do lado de professor, como professor, né, a gente até consegue ver. Eu até comentei no chat aí do YouTube, que a gente vai falando, o aluno começa a viajar, quando vê o aluno tá vesgo, olhando pra gente, a gente sabe que tá ali só a casca e a cabeça dele em outro lugar. E apareceu um questionamento aqui no chat sobre a questão do ENAD, né? Que as questões são bem mais complexas, como conciliar a proposta do microlearning. Não sei se dá para colocar essa pergunta aqui, Gabriel. Pronto, em relação ao ENAD, as questões são bem mais complexas, aí como conciliar as duas propostas, o microlearning e a complexidade da construção das questões do ENAD ou das questões de concurso, sabe, que exigem um conteúdo mais amplo e mais vasto. Quer comentar?
Isso eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acho que quando a gente está pensando em microlearning, a gente não está querendo reduzir o processo educativo e a forma como a gente vai ensinar. Quando a gente fala em fragmentação, não é deixar de lado coisas e focar somente em uma, mas dividir aquilo, mas ao mesmo tempo transferir todas as coisas para os alunos. A gente, na nossa sala de aula, a gente pode pegar esses conteúdos da forma como eu falei no final. Eu acho que essa pergunta foi antes da minha fala final, da gente pegar e aplicar aquilo, usar coisas para ilustrar e para trazer um conhecimento novo ou para fixar o conhecimento. Mas quando a gente vai tratar de uma questão complexa, a gente não vai usar um videozinho de microlearning e esperar que o aluno ele tira tudo, mas a gente vai usar esse vídeo como um gatilho para buscar novos aprendizados, para fornecer um debate crítico, às vezes, durante a sala de aula, para estimular ele a procurar novos conteúdos, ou a gente tem como estruturar esse curso para que ele seja inteiramente dado por microlearning, mas que a gente não deixe nada de fora. A gente vai conduzindo e vai montando, vai passando esses pequenos conteúdos de forma que eles se encaixem e acabem cumprindo essa gama de exigências que a gente precisa, né, para as questões complexas. Sim, é extremamente importante, e é bem nessa linha que eu penso. O microlearning, ele não é uma substituição do conteúdo, ele é uma forma de intensificar a fixação do conteúdo e do material na cabeça do aluno. Então, se você está explicando um conteúdo que é muito complexo, que é muito abstrato, que às vezes você não consegue chegar no ponto, a turma não consegue acompanhar, vale a pena você procurar um material, um vídeo, qualquer que seja, para que os alunos visualizem, consigam entender com outras palavras, inclusive, porque, inclusive, até na dinâmica de sala de aula, a gente vai falando, o aluno, às vezes, pensa, de novo ele falando essa mesma coisa, e eu já não entendi, agora eu estou entendendo menos ainda. Então, quando você coloca um vídeo, um material diferente, além de dar uma quebra na dinâmica de sala de aula, ainda faz com que o aluno ele consiga ver com outros olhos aquilo que a gente estava tentando passar, com outra pessoa falando. É aquela clássica, né, de você tem vários amigos, seus amigos lhe dando um conselho, o mesmo conselho você não escuta. Mas você vai para a terapia, o terapeuta lhe dá aquele direcionamento e você quer um direcionamento, inclusive, mais estudado e direcionado, e você consegue entender e seguir e incorporar na sua vida, né? Então é bem nesse caminho, assim, tentar trazer o conteúdo de formas diferentes. Exatamente. Okay? Pois, professor, tem mais alguma pergunta? Mais algum direcionamento? Deixa eu ver aqui se alguém perguntou alguma coisa. Acho que não. Pois, professor, eu agradeço imensamente, foi um momento muito rico, e aí, lembrando que vai ficar gravado no YouTube, para quem quiser assistir, se quiser também disponibilizar para, né, tá aberto aqui o link para outros lugares para assistir também, fique bem à vontade, e se quiser se despedir, fazer o encerramento... Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado novamente pelo convite, foi muito legal estar falando aqui com vocês, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho dessa empolgação que eu tenho com esse tema como uma coisa fundamental, e é isso, qualquer coisa estou à disposição. Um grande abraço para todos. Tá bom, agradeço, professor.